Fato em Foco, com o bispo diocesano de São José do Rio Preto, Dom Tomé. Bom, Dom Tomé, o assunto hoje é sobre a morte de um morador de rua lá no Eldorado, né? Pois é. Primeiro, é preciso dizer que a expressão morador de rua, às vezes, coloca os moradores no anonimato. E este morador que foi morto, foi alvejado com 6 tiros, ele tem um nome, Éder Cândido Vilela, tem uma família que é aqui mesmo de São José do Rio Preto. Mas conforme o depoimento de uma pessoa da sua família, ele era usuário de drogas desde os 20 anos. Agora, ao ser morto, já tinha 35 anos. É bom lembrar isto, porque as pessoas em situação de rua, elas não são desconhecidas, elas não são anônimas. Cada pessoa em situação de rua tem um nome, tem uma identidade, tem uma família, tem uma história. Nós corremos um risco muito grande de, ao usar a expressão morador de rua ou moradores de rua, não identificarmos cada um na personalidade que lhe é própria, mas generalizar todos como se todos não significasse uma individualidade que deve ser respeitada pela sociedade civil e que deve ser amada também pelos princípios cristãos. A morte do Éder Cândido Vilela é uma boa oportunidade para que nós, da cidade e da região de São José do Rio Preto, possamos olhar com mais atenção as pessoas em situação de rua que se encontram na nossa cidade. É um número grande. A Pastoral do Povo da Rua fala de aproximadamente 350 pessoas, que é o número de refeições que eles distribuem aos sábados, domingos e feriados. Este número é a expressão, então, do número de refeições servidas. Mas é bem verdade que nem todos vão buscar a refeição. Alguns têm os seus meios próprios para adquirir a alimentação. E eles não se encontram somente no centro da cidade de São José do Rio Preto. É verdade que no centro eles acabam aglomerando em maior número, mas em outros momentos muitos deles estão pelos bairros da nossa cidade ou até mesmo nas cidades vizinhas, bem próximas a São José do Rio Preto. Na minha compreensão, se a sociedade civil e o Poder Executivo Municipal e o Poder Judiciário não unir as forças para um trabalho sério com as pessoas em situação de rua, nós estaremos caminhando para uma situação de descontrole em São José do Rio Preto. Não só por causa do número grande, mas também porque não temos ainda uma ação que conjugue forças diferentes da sociedade para atender às necessidades dessas pessoas. Não é só dar alimento, mas é ajudá-los a se recuperarem dos vícios, do álcool ou das drogas. É ajudá-los a terem um emprego, um trabalho, para que possam encontrar uma moradia e se manterem, ou, se for o caso, retornarem ao seu núcleo familiar. Então, a questão da pessoa em situação de rua em São José do Rio Preto, ela é complexa. Na minha compreensão, ela vai se tornando cada vez mais exigente, mais difícil. E eu não tenho visto um esforço sistemático, coordenado, envolvendo a sociedade e os poderes, sobretudo o executivo e o judiciário, para encontrar uma solução de fato que ajude essas pessoas a reencontrarem e a recuperarem a sua dignidade. Se nós não fizermos isto,
outras mortes, como esta do Éder Cândido Vilela, irão acontecer. E mais grave do que isto, a situação se tornará ainda mais difícil, mais complexa, se tornando então, no futuro próximo, bem mais difícil de ser resolvida, bem mais difícil de ser encaminhada. Nós vamos chegando para o final do ano, e neste tempo do ano há sempre um espírito de amor, um espírito de fraternidade que paira no ar. Quem sabe este espírito de amor, de fraternidade, pudesse suscitar também um trabalho conjunto efetivo que ajude de fato não só a amenizar os problemas, mas ajude de fato as pessoas em situação de rua a redescobrirem e a recobrarem a sua própria dignidade. Pois é, Dom Tomé, no ano passado, inclusive, o promotor José Heitor dos Santos, ele começou um trabalho de uma força-tarefa envolvendo assistência social, também Secretaria de Saúde, de Trânsito, a Guarda Municipal, a Polícia Civil Militar e ele, né, o próprio Ministério Público, que pertence a ele, para fazer um trabalho justamente de realizar um levantamento com esses moradores de rua e tentar dar um direcionamento a quem está em situação de rua. Ocorre que ele falou, o próprio promotor falou que tinha muitas dificuldades em relação ao trabalho da Secretaria da Assistência Social, que não estava ajudando. A gente até precisa entrar novamente em contato com ele, porque parece que essa força-tarefa, que era muito bem intencionada, acabou dando em nada, e a gente vê a situação só piorando, né, Dom Tomé? É verdade. Esse esforço, ele existiu, ele esteve à frente de uma tentativa de sistematização. A Pastoral do Povo em Situação de Rua também participou dessas conversas, mas, ao que me consta, depois de um certo momento, as coisas se tornaram impossíveis de caminharem. Como você disse, parece-me que o nó ficou aí na Secretaria de Ação Social, que não conseguiu deslanchar ou levar adiante aquilo que deveria acontecer, e seria a questão do encaminhamento para os tratamentos, para aqueles que desejavam, mas, sobretudo, a questão do trabalho. Eu tenho conhecimento que a Pastoral do Povo em Situação de Rua, ela encaminha alguns que desejam para tratamento. Aqui em São José do Rio Preto, em Jaci, em outras unidades próximas. Mas você não faz a ideia a dificuldade que a Pastoral do Povo da Rua tem para fazer esses encaminhamentos. Falta apoio, falta infraestrutura, falta mecanismos para que isso, de fato, possa dar àquele que deseja recuperar, fazer o tratamento. E o problema que a Pastoral também enfrenta é o pós-tratamento. Tá bom, a pessoa fez o tratamento, ela deu os passos, e ela precisa ser reinserida na sociedade. E aí a grande dificuldade é o trabalho. Muitos acabam voltando à rua, voltando ao uso da droga, do álcool, porque não conseguem a reintegração no mercado de trabalho. Então, de fato, você lembrou bem, houve essa tentativa. E depois de um certo ponto ela não caminhou mais. E a dificuldade estava justamente do encaminhamento para o tratamento e depois a questão de trabalho para essas pessoas. Eu tive uma primeira audiência com o prefeito eleito, o Edinho, e um dos pontos que pessoalmente eu coloquei a ele foi justamente isso, a necessidade da Secretaria de Ação Social ser o elo de organização de uma força-tarefa que envolva a sociedade, envolva a igreja, envolva o poder judiciário, para pensar, mas agir sistematicamente em relação a essas pessoas em situação de rua. Sem dúvida, isso é preciso fazer urgentemente algo. Dom Tomé, muito obrigado aí pela participação, forte abraço e até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.